Olá, aqui é o advogado Augusto Miranda, canal Espontâneo ou Espontâneo Channel. Esse canal tem como objetivo fazer análises panorâmicas daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não quero me ater a detalhes nem fundamentar com artigos, não, mas falar sobre a questão de modo geral. Quero que você compreenda isso. Então vamos lá. Nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil e, como sempre, né? Você sempre ouviu falar nisso. Desde que você nasceu, você escuta falar que estamos atravessando um momento difícil, porque o Brasil não se desenrola de jeito nenhum. Mas agora temos uma questão da Suprema Corte brasileira, o STF, um órgão totalmente político, indicado por político, por presidente da República. Isso está tudo errado, o desenho errado. Aí diz que tem harmonia dos poderes. Não tem harmonia de poder se um tem que ter voto de 4 anos, ou o Senado de 8 anos, a Câmara dos Deputados de 4 em 4 anos, tem que lutar um bocado, tem que fazer conchavos, tem que fazer alianças. Enquanto que tem outro que é vitalício, aí já não há mais harmonia, não há equilíbrio dos poderes. A forma é diferente e o tempo é diferente. O vitalício, o cara vai para lá com 40 anos, vai sair com 35 anos depois. Está de brincadeira, isso está totalmente errado, é um desenho errado. Outro problema que existe é que o Senado é o único órgão competente para julgar os ministros, não há outro, é a exclusividade do Senado Federal. E o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, tem a seu favor a prerrogativa de função. Então, que parecia ser favorável aos políticos, mas não é, porque o Supremo julga o Senado, os senadores julgam o Supremo. É um conchavo ali, obviamente, quando algum senador pisa fora da bola lá, ou pisa na bola, ou sai da linha, o Supremo diz: vou desarquivar seu processo, vou botar para tocar. Então, eles têm um poder muito grande, além de serem vitalícios, ainda tem esse poder, tem a última palavra. Então não existe equilíbrio. Esse desenho da Constituição brasileira é totalmente anômalo e torto. Não existe harmonia, não existe equilíbrio. O Supremo Tribunal Federal tem um poder maior. Quem governa o Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Quem manda no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, e uma corte política, totalmente política, que a bagunça que destruiu a Constituição, bagunçou a Constituição, desde que o Congresso Nacional, presidido pelo presidente da Suprema Corte, Ricardo Lewandowski, que fez aquela aberração, uma coisa horrorosa, em que rachou o artigo da Constituição. Imagina a figura do café com leite sem leite. Você chega num bistrô e me dá um café com leite, ou num bar, um café com leite, por favor. Aí o cara traz, aí você diz: não, você botou leite, eu não quero leite. Não, você me pediu café com leite. Sim, eu pedi café com leite, mas é sem leite. Aí você diz: que coisa louca é essa? Eu falei: realmente, coisa louca é essa. Foi isso que Ricardo Lewandowski fez. E agora ele culpa o Senado. Foi o Senado. Ele diz que foi o Senado que fez. Foi o Senado que fez. Eu já presidi mais de 1000 assembleias. E ele estava presidindo uma assembleia, era dever dele, obrigação dele orientar o plenário, dizer: não pode, não cabe essa proposta de rachar o artigo da Constituição, né, para beneficiar Dilma Rousseff. Não, de jeito nenhum. No momento que ele fez isso, ele destruiu a muralha que protege a Constituição. Nesse momento ele abriu a porteira. A partir daí, tantas aberrações aconteceram, tantos desrespeito à Carta Magna. Então eu quero que você entenda o seguinte: nós devemos respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas podemos criticar seus integrantes, principalmente quando eles saem da linha, quando eles saem da própria Constituição, se voltam contra a Constituição. É dever e obrigação nossa denunciar e repreender, e nunca aceitar isso. A Constituição e as leis foram feitas para serem cumpridas por todos e não serem violentadas, estupradas, como o Supremo tem feito. Então, esse foi o primeiro ponto. Tem muitos outros. Agora, o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pelo presidente dos Estados Unidos, que tem diante de si, ou a seu favor, uma lei chamada Magnitsky. Magnitsky é o sobrenome de um advogado sofredor que eu vi a história dele, Sergei
Magnitsky, que era um advogado tributarista que descobriu falcatruas do governo russo, porque ele era advogado de uma grande empresa e essa grande empresa se viu numa confusão tremenda e nas avaliações, nas auditorias, ele descobriu que o governo estava roubando, que tinha agentes do governo roubando, ele denunciou, foi preso, ficou mais de um ano preso, um ano e pouco preso, arrancado da sua família, seus filhinhos, da sua esposa, foi torturado muitas vezes e foi morto, assassinado com agressões terríveis, finalmente transferido muitas vezes de prisões no sistema prisional russo, até que finalmente já muito doente, botaram ele para dormir junto à latrina, que é aquele buraco onde as pessoas defecam, coisa horrorosa, dormia ali perto, ele comia comida estragada, ele dormia com ratos, ele dormia em lugares úmidos, uma covardia. Finalmente levaram ele para um presídio e lá amarraram ele nas grades, acorrentado, e 2 soldados bateram tanto nele quando foram socorrê-lo, ele já estava morto. Covardia. Então esses agentes russos foram todos punidos com a lei Magnitsky, porque o dono da empresa, que ele era advogado, se tornou um ativista, deixou as empresas, foi para os Estados Unidos, até que convenceu o Congresso norte-americano e o presidente Barack Obama a instituir essa lei, a lei Magnitsky. Mas olha, é interessante que essa lei começou com uma lei chamada de OFAC, OFAC, é um controle total financeiro, mas isso era feito pelo Poder Judiciário, tinha que ter o juízo, o julgamento, o recurso, a ampla defesa. Só que o próprio Barack Obama ampliou criando a lei Magnitsky. A lei Magnitsky é uma alça que liga o presidente dos Estados Unidos à lei que trata do OFAC, que é do controle total financeiro, que é a morte financeira, como se diz. Então, esse braço chamado Lei Magnitsky, ela permite que o presidente dos Estados Unidos aplique esta lei. É óbvio, tem um processo administrativo, não é processo judicial, é administrativo, constatou, ele aplica e acabou, todo mundo tem que cumprir, pode espernear. Agora o Brasil está esperneando, os deputados da esquerda vêm, diz que não vai, o senador diz que não vai, o ministro diz que não vai, a mídia diz que não vai cumprir, a Globo diz que não vai cumprir, a mídia vendida diz que não vai cumprir, blogueiros dizem que não vão cumprir, alguns os da direita sim, e Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Ludmila Grillo, Ana Paula Henke, o Lacombe, quanta gente, Constantino, tantas pessoas tem alertado tremendamente ao Brasil. O sistema financeiro que não cumprir a lei Magnitsky vai ser punida com pesadíssimas e bilionárias multas e vai ser excluído do sistema mundial, que todo depende dos Estados Unidos. SWIFT para transferências de valores depende dos americanos, depende dos Estados Unidos, e todas as empresas, cartões de crédito, a movimentação bancária, tudo isso vai acontecer, e também essas punições vão se estender às famílias. Agora os Estados Unidos foram lá e aplicaram a suspensão do visto para o ministro Padilha, que foi responsável pelo Mais Médico, um golpe contra a humanidade, né? Beneficiou o Brasil. Tem ladrão que rouba e distribui dinheiro, você vai aplaudi-lo por causa disso? Robin Hood rouba e distribui, assalta ali, distribui ali para os pobres. Você acha que isso é plausível? É para se aplaudir? Então o que acontece é exatamente isso. Estas pessoas vão ser punidas tremendamente. Então o que Flávio Dino, um ex-juiz de 20 e poucos anos atrás, horroroso, tem acusações no consórcio Nordeste para compra de respiradores, um cara que escondeu as câmeras, as imagens fundamentais para esclarecer o que houve no dia 8 de janeiro, claramente uma fraude, claramente uma arapuca. Meses antes já alertava, se chamarem vocês para a praça, não vão porque é arapuca, estou armando a arapuca. Muito fácil infiltrar e no efeito manada chamar todo mundo e casar aquela
aquela algazarra, golpe nenhum, fraude nenhum, golpe nenhum, não tinha arma, não tinha violência, não tinha intenção nenhuma. Então, eu quero dizer para você que o Flávio Dino, tomando essa decisão de que a lei Magnitsky só vai ser aprovada aqui, ou aplicada aqui, se o Supremo autorizar, olha, foi uma decisão de outra coisa. Samarco lá, aquelas Brumadinho, aquelas barragens que romperam em Minas, matou todo mundo, é outra coisa, mas que tem influência direta nesse aspecto. Ele não tomou decisão negando, ele disse que tem que ser referendado, tem que ser homologado pela Suprema Corte. Até aí tudo bem. Então veio a determinação e já autorize, porque se não autorizar e os bancos não cumprirem, os bancos vão ser duramente penalizados. É isso que se trata. Ai dos bancos, ai do sistema financeiro, ai das empresas que não cumprirem a lei Magnitsky, porque o Supremo demorou ou porque o Supremo não homologou a decisão numa autoproteção. E daqui a pouco a aplicação da Magnitsky vem contra o próprio Flávio Dino, contra o Barroso, contra o Gilmar Mendes e contra Lewandowski e contra Paulo Gonet, que é um vendido, vem contra aquele tal de Bessias, que é advogado-geral da União, vem contra essa tropa toda, vem contra Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, vem contra Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado e do Congresso Nacional. Cuidado, tome cuidado, falta de aviso não é, né? Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe você e que tudo aquilo que Alexandre de Moraes fez, as aberrações jurídicas e que esses ministros cometeram, principalmente Alexandre de Moraes, seja deletado da história brasileira, porque ele destruiu o direito, o ensino do direito, os princípios do direito. Coitados professores de direito constitucional, coitados professores de direito processo civil, coitado dos professores do direito processual penal e do direito penal, porque tem que se virar para explicar as aberrações que têm sido feitas. Eu, para encerrar, digo que o Alexandre de Moraes é como um cara que faz barba com facão, não tem finesse, não tem o conhecimento necessário, né? Diferente de outros ministros. Barroso tem, Gilmar Mendes tem, mas Alexandre de Moraes não, ele é grosseiro, tá? Que Deus salve o Brasil, que Deus abençoe o Brasil e que o Brasil seja livre de tantas aberrações jurídicas que têm sido cometidas. Espontâneo Channel, José Augusto Miranda, ou Augusto Miranda, advogado há quase 40 anos, analisando todos os efeitos de forma espontânea e pela ótica jurídica. Um grande abraço.